E aí, pessoal, tudo pronto? A prova da Petrobras já tá batendo na porta, né? E hoje o nosso foco é total numa matéria que, olha, pode ser o divisor de águas na aprovação, inglês. A gente vai desvendar juntos as melhores estratégias para garantir aqueles pontos que vão fazer toda a diferença. Vamos nessa? Me diz uma coisa, para muita gente, só de pensar na prova de inglês já dá aquele frio na barriga, na verdade? Aquela ansiedade de pegar um texto que parece super complexo e o relógio correndo contra o tempo. Mas, e se eu te disser que essa percepção está prestes a mudar completamente? Então vamos direto ao nosso primeiro ponto: como fazer do inglês o grande diferencial na aprovação. A gente vai ver agora como transformar essa matéria numa verdadeira vantagem competitiva para passar na frente de um monte de gente. Olha, a lógica aqui é bem simples, na verdade. A grande maioria dos candidatos gasta quase todo o tempo de estudo naquelas matérias de conhecimento específico, sabe? As que têm mais peso. E é aí que surge uma oportunidade de ouro. Se você se prepara bem para a prova de inglês, consegue garantir pontos que, pode ter certeza, a maioria dos concorrentes vai deixar para trás. E são exatamente esses pontos que te jogam lá para cima na lista final de aprovados. Ok, vamos para nossa segunda parte, as técnicas de interpretação. Anota aí, o grande segredo para se dar bem na prova da 6 Gran Rio não é ser fluente em inglês, mas sim saber como ler a prova. É tudo sobre estratégia e usar o tempo do jeito mais eficiente possível. E para isso, a gente tem aqui duas técnicas que são fundamentais. A primeira é o skimming. Pensa nele como uma passada de olho bem rápida, só para sacar a ideia geral, sabe? Para entender do que o texto está falando. Já a segunda é o scanning. Aqui a coisa é mais focada. É quando você vai procurar uma informação específica, tipo um nome, uma data, um número, sem precisar ler o texto inteirinho. Dominar essas duas é o que vai te fazer ganhar um tempo precioso. E agora, a dica de ouro. Sério, se tiver uma coisa para você lembrar dessa nossa conversa, é essa aqui. Antes de sair lendo o texto, leia primeiro as perguntas. Gente, isso muda o jogo. Porque quando você lê as questões antes, a sua mente já vai para o texto sabendo exatamente o que procurar. A leitura vira uma caça ao tesouro com um mapa, e não uma exploração no escuro. É a forma mais inteligente de otimizar o seu tempo, sem dúvida. E para completar a estratégia, fique de olho nessas pistas aqui. O título e o subtítulo já te dão uma ótima ideia do tema. Palavras-chave e conectivos são como placas de trânsito no texto, sabe? Eles te mostram para onde a ideia está indo. E claro, não tem milagre. Tem que praticar com as provas antigas para tudo isso virar um processo automático no dia do concurso. Terceira parte. Agora que a gente já tem as técnicas, vamos falar sobre as pegadinhas. Porque sim, a CES Gran Rio adora umas armadilhas para derrubar candidato desatento. Conhecer esses truques é meio caminho andado para não perder ponto de gobeia. E a armadilha número 1, a mais clássica de todas, os falsos cognatos. Sabe aquelas palavras em inglês que são iguaizinhas ou muito parecidas com palavras em português, mas o significado não tem nada a ver? Pois é aqui que muita gente boa escorrega por pura distração. Olha só essa lista. Isso aqui é para memorizar. Parents não é parentes, são os pais. Actually não quer dizer atualmente, e sim, na verdade, de fato. Library é uma biblioteca e não uma livraria. E lecture não é uma simples leitura, é uma palestra, uma aula. Pode anotar, porque a chance de uma dessas aparecer na sua prova é gigante. A segunda grande armadilha da Cisgran Rio é o uso de sinônimos. Funciona assim. A resposta da pergunta está lá, bem clara no texto. Só que na alternativa correta, a banca usa uma palavra diferente, mas com o mesmo significado. É um teste de vocabulário puro e simples. E esse slide aqui mostra isso perfeitamente. Imagina que o texto fala sobre um surveillance balloon, ou seja, um balão de vigilância. Aí na pergunta, a alternativa correta pode se referir a um spy balloon, um balão espião. Se você não saca que surveillance e spy podem ser sinônimos nesse contexto, fica quase impossível acertar a questão. Quarta parte, o raio-x da CES Gran Rio. Agora, a gente vai juntar tudo isso que a gente viu e aplicar na prática. Vamos analisar a lógica por trás de uma questão que já caiu em prova, para você ver como a banca pensa. Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa questão. O enunciado é direto. Ele quer saber qual a ideia que o termo however estabelece na frase. Esse tipo de questão focada em conectivos é figurinha carimbada na prova. Então vamos lá. O ponto central aqui é saber o que however significa. Em inglês é o nosso porém, entretanto, contudo. Ou seja, é um dos conectivos de contraste mais básicos e importantes. Sabendo só isso, a gente olha para as alternativas. Addition é adição. Conclusion, conclusão. Purpose, propósito. E reason é razão. Nenhuma delas tem a ver com contraste.
A única resposta que sobra é a letra C, contraste. Simples assim, por eliminação. Percebe a lógica da coisa? Muitas vezes, acertar a questão não é saber a resposta de cara, mas sim saber eliminar as alternativas erradas. A prova tem uma estrutura, tem uma lógica de construção. E o nosso trabalho aqui é justamente te ajudar a enxergar essa lógica. Quinta e última parte, o plano de ataque. Beleza, já vimos as estratégias, mas como organizar os estudos no meio da correria do dia a dia? Aqui vai um plano bem prático, pensado especialmente para quem trabalha e tem pouco tempo, para fixar o conteúdo de um jeito muito eficiente. Esse método aqui é poderoso, gente. Pensa comigo. Quando você anota as frases, seu cérebro já começa a processar a informação de forma ativa. Ler antes de dormir ajuda o cérebro a consolidar aquele aprendizado durante o sono e a revisão de manhã reforça tudo. Repetindo isso por alguns dias com o mesmo texto, você garante que o vocabulário e as estruturas fiquem gravados de verdade na memória. E para fechar esse plano com chave de ouro, 2 dicas finais. Primeira, tenha um caderninho, um glossário só seu com as palavras novas que for aprendendo. E segunda, muito importante, revise sempre as questões que você errou. Tente entender por que errou. Esse é um dos jeitos mais eficazes de aprender de verdade. Lembre-se sempre, a repetição é a mãe do aprendizado. E para dar uma forcinha, tá aqui uma pequena lista de vocabulário essencial com palavras que, olha, caem direto nas provas da Sesgran-Hill, já com seus sinônimos. Palavras como increase, manage e research, pode apostar que alguma delas vai estar na sua prova. E para fechar, vamos com essa mensagem. Encare a prova de inglês não como um muro, mas como um desafio que você está se preparando para superar. Com a estratégia certa, esse obstáculo vira só mais um degrau em direção à sua aprovação. Bom, o que a gente viu aqui hoje é que, com a abordagem certa, a prova de inglês deixa de ser um problema e se torna um grande trunfo, a sua porta de entrada na Petrobras. Agora a pergunta que fica é, qual dessas técnicas você vai começar a aplicar hoje mesmo na sua rotina de estudos? A aprovação está nos detalhes, e a preparação inteligente é o que vai te levar até lá.